Agora, no terceiro e no quarto episódio, vamos falar sobre os tipos de compostagem. Em cada um desses episódios, veremos 3 tipos de compostagem. E no episódio 3, falaremos sobre a compostagem cilíndrica ou compostagem cercada, a compostagem laminar ou método Lages e o minhocário caseiro. Confira. Aqui ao meu lado, vocês podem ver uma composteira cilíndrica ou que na cartilha a composteira cercada. Essa é uma forma muito utilizada quando você tem pouco espaço e aí você quer aumentar o tamanho da sua composteira. Ela também é muito útil em lugares em que tem grande frequentação de pessoas, porque quando você cerca, fica uma ideia de que as coisas estão mais organizadas. E também a composteira cilíndrica, ela se parece muito com uma lixeira. Então fica fácil de entender como que funciona o manejo da matéria orgânica com ela. Basicamente, a gente despeja o resíduo orgânico aqui e faz uma camada de resíduo seco. Que pode ser aquilo que você tem disponível, seja folha seca de árvore, aparas de grama ou serragem. Sendo que a serragem é o resíduo seco com maior quantidade de carbono. Então, com ele você pode usar um pouco menos. Essa aqui tem 1,5 metro. Você pode arrumar uma tela de alambrado de 1 metro. Por que ela tem um bambu no meio? É porque como a gente aumenta o tamanho da composteira para mais de 1 metro, então é interessante você pensar uma forma de aeração do resíduo que está aqui compostando. Então, no meio, que seria o lugar em que menos teria ar, você coloca um bambu furado ou um cano PVC furado para dar uma arejada, como se fosse uma chaminé mesmo. E o interessante dessa composteira é que ela vai te dando o composto pronto na parte de baixo. Vocês verem na parte de cima tem bastante matéria seca, mas na parte de baixo você vê uma terra preta escura aqui. E aí, à medida que você vai cutucando aqui mesmo, você vai vendo caindo uma matéria de alta qualidade com bastante minhoca. Além da composteira cilíndrica, a gente tem a composteira de folhas, que ela é ideal para lugares em que tem muitas árvores e você não tem para onde destinar essas folhas secas provenientes da varrição. É muito importante que você não queime essas folhas, para não gerar poluição. Você pode destinar um local em que ela vai ficar organizadinho e não vai ficar com as folhas espalhadas, e você vai ter um composto que vai demorar um pouco mais, cerca de 6 meses para ficar pronto, e vai ser um composto mais fino e seco, apenas das folhas, né? Porque como você não tem a mistura de carbono e nitrogênio, que nem na composteira cilíndrica, então você vai demorar um pouco mais para gerar esse composto e ele não vai ter um aspecto de terra mesmo. Quem é jardineiro sabe bem o tanto de resíduo que a gente gera depois de um manejo. Na arborização urbana também, a gente sabe quantas toneladas são geradas diariamente. Então, para que as pessoas não comecem a cortar as árvores das suas casas para parar de fazer isso que elas chamam de lixo, é importante que os custos ligados a essa limpeza e a destinação correta desse resíduo seja colocado no preço do serviço. Então, faça a destinação correta para os ecopontos, ou para os aterros sanitários, ou para algum pátio de compostagem que faz a compostagem desse tipo de material. Muitas pessoas não gostam de tratar esse material porque ele tem muita celulose, muita lignina e pode demorar para se decompor e exige aí trituradores e tem um custo mais alto. Mas é muito importante que a gestão dos resíduos do município inclua esses resíduos para que não sejam destinados em locais irregulares
gerando aí criação de vetores. Agora a gente vai ver sobre o método Lages, ou compostagem laminar. Esse chama compostagem laminar porque consiste em você colocar o resíduo orgânico numa lâmina, você coloca a lâmina de resíduo orgânico no solo e depois você cobre com serragem ou folha seca. Esse é um tipo de compostagem mais simplificado, em que o objetivo dela é tratar os resíduos orgânicos e não tanto ter um composto de alta qualidade. Por que eu falo isso? Porque quando você faz essa compostagem laminar, em poucos dias, cerca de 20 dias, você já planta em cima do composto em processo de compostagem. Então, essa compostagem não alcança um processo termofílico, ou seja, ele não aumenta de temperatura. Então não tem uma desinfecção com relação a um possível contaminante, mas é uma ótima forma de você tratar os resíduos orgânicos e tentar solucionar a questão dos resíduos nas cidades. Outra forma de compostagem que é muito bom quando você mora num apartamento é fazer um prédio para as minhocas também, que no caso é o minhocário caseiro ou minhocário doméstico. Ele consiste basicamente em andares em que são permitidos em que a minhoca ande para ela ir decompondo os resíduos orgânicos. Então, nesse minhocário aqui, a gente tem 3 andares. O primeiro andar vai vir um recipiente para o biofertilizante. Toda a umidade que tem no resíduo orgânico vai descendo com o tempo e ele vai ficar no último andar. Então o último andar ele vai ser com sem furos na parte de baixo e é recomendável que se coloque uma telinha para evitar a queda de minhocas no recipiente do biofertilizante. E aí nesse recipiente aqui a gente coloca uma torneirinha para estar coletando o resíduo líquido, que é um fertilizante muito rico. No andar de cima a gente faz furos para que as minhocas passem e faz um furo na tampa também. Dessa forma o biofertilizante vai passar, mas com a telinha as minhocas não vão cair no recipiente de baixo. Aí o último recipiente ele tem que ser com uma tampa que impeça a entrada de moscas. Você pode fazer um furo com a menor broca que você tiver ou com um pedaço de uma ponta de arame quente. Aí você faz furo na parte de baixo e esses 2 andares de cima você vai rotacionando eles. À medida que um fica cheio, ele vai para baixo. E aí você começa a alimentar no de cima. Depois que esse aqui encheu, já vai ter dado tempo do de baixo terminar de compostar. Com isso, as minhocas, terminando de compostar, vão subir para se alimentar do resíduo novo. Depois que as minhocas subirem, você pode esvaziar esse recipiente porque ele já vai estar com o humus de minhoca pronto. Então, se você gera muito resíduo orgânico na sua casa, você pode colocar mais um 4º andar. E você vai rotacionando e trocando as tampas. Você pode colocar em algum lugar mais elevado para facilitar a coleta do biofertilizante.